Muito bem, chegamos ao estudo da lição número 4, a parte de quarta-feira, falando sobre como Deus observa as nossas ofertas. Quando nós vamos à igreja e chegou o momento de dar oferta, passa aquele vídeo Provai e Vede, nós escutamos aquelas histórias, e então é o momento de fazermos as nossas ofertas. Geralmente, nós pegamos uma nota da carteira ou algum dinheiro que já está separado dentro da Bíblia e colocamos na salva das ofertas, ou vamos até a frente. Tem igreja que é assim, coloca lá dois locais, e as pessoas vão até a frente e colocam as ofertas naquele local. Nós temos que entender que Deus está olhando a forma como nós estamos dando a nossa oferta. Não é o valor que Deus está interessado, é a forma, o coração da pessoa, são os motivos que levam a pessoa a dar aquela oferta. Então isso é muito importante. Era assim que os israelitas se sentiam quando estavam diante de Deus, diante do tabernáculo, ou mesmo no templo. Eles então se preocupavam na forma de dar. Havia pessoas que davam estavam dando porque estavam cumprindo apenas um ritual, mas a maioria tinha uma sinceridade muito grande no coração. A oferta se tornou quase que uma coisa banal para muitas pessoas, tá? A pessoa tira a oferta rapidamente, coloca ali, alguns até se esquecem daquele momento, e é uma correria rápida, ou a pessoa tira uma nota qualquer, geralmente a menor, da carteira e coloca ali na salva da oferta. E assim a pessoa pensa que está adorando a Deus. Deus observa o coração do doador. E as ofertas colocadas diante do Senhor estão vinculadas à atitude de adoração que temos nesse momento. Pergunta número 5, perdão. Pergunta número 5, como a história da oferta da viúva pobre nos ensina uma lição profunda de adoração. Marcos 12, 41 e 44, diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, colocou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo, e chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva colocou mais do que todos os que colocaram na arca do tesouro. Eles se espantaram. E Jesus disse: porque todos colocaram ali na arca do tesouro do que lhes sobejava, o que sobrava. Mas essa pobre viúva, da sua pobreza, deitou ou colocou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Interessante que Jesus contou 2 moedas. O tilintar das moedas caindo na arca do tesouro chamou a atenção do Senhor Jesus, e ele ensinou uma lição profunda de adoração. Então, para a pergunta, como a história da viúva pobre dando sua oferta nos dá uma lição de adoração, resposta: a oferta da viúva pobre impressionava porque representava uma adoração verdadeira através do amor a Deus, porque ela deu tudo, sem reservas de si mesma. Ao darmos nossas ofertas, devemos ter essa motivação. Até eu li uma história de uma senhora no tempo da escravidão, que ela se tornou cristã, e na hora que o pastor fez o apelo das ofertas, ela disse: pastor, eu vou procurar uma oferta. Quando foi alguns dias depois, ela veio com um papel e disse: pastor, aqui está o dinheiro dentro desse papel. Onde você arrumou esse dinheiro? Eu me vendi como escrava outra vez para dar uma oferta ao Senhor. O pastor ficou impressionado. Disse: não, irmã não pode fazer isso. Pode deixar, pastor, eu sei o que estou fazendo. Eu achei aquilo impressionante. Uma pessoa se vender como escravo para dar o dinheiro de oferta, e deu de coração. A viúva pobre fez isso. Ela deu tudo que tinha ali para o seu sustento. A motivação para trazermos as ofertas ao Senhor é muito importante. Jesus observou ali dentro do templo, olhando as pessoas colocando as ofertas de qualquer maneira ou de forma aleatória. E Jesus ficou olhando a atitude dos doadores. Os ricos colocavam bastante, mas aquela mulher impressionou Jesus pela forma como ela se achegou, de repente até muito tímida, para colocar aquela oferta perto das pessoas que davam tanto. E ela pode ter esperado, para Jesus observar, é porque ela esperou que ninguém estivesse perto, para assim não olhar a quantidade de moedas que ela ia dar. Por isso Jesus observou, por isso se destacou para o olhar de Jesus, aquela pobre viúva indo sozinha naquele local e colocando ali, que era chamado de gasofilácio, que era o recipiente e recebia as ofertas. Na Bíblia está escrito Arca do Tesouro, mas o nome é gasofilácio, porque era um local destinado especialmente para as ofertas. Tá? Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 342, mencionou a atitude dessa viúva. Ela disse o seguinte: para dar a sua oferta, a viúva havia se privado mesmo de gêneros de primeira necessidade, confiando em Deus para o suprimento de suas necessidades para o dia de amanhã.
Jesus a elogiou e assim ensinou. Assim, ele ensinou que o valor da oferta é estimado não pela quantidade, mas pela proporção em que é dada e pelos motivos que animaram o doador a trazer a oferta. Essa viúva se privou até de coisas básicas para dar aquela oferta. Por isso Jesus enalteceu tanto o seu tipo de oferta. Pergunta número 6. Que ações motivaram Cornélio? Lembra de Cornélio? E Pedro foi atender Cornélio. O anjo dizia para Pedro, você tem que atender os homens que estão aí embaixo. Cornélio, um homem piedoso, mandou buscar você. Então, que ações motivaram Cornélio a receber a visita de um anjo do céu? Atos 10, verso 1 diz assim, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem, chamado Cornélio, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, ficou muito atemorizado e disse, que é, Senhor? E disse-lhe o anjo, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aí a história manda que ele mande mensageiros buscar Pedro, que está perto de uma cidade ali perto, para que ele pudesse então vir conversar com ele, dar estudo bíblico, ungir o Espírito Santo sobre eles e eles fossem batizados. Então a pergunta é, que ações motivaram Cornélio a receber a visita de um anjo do céu? Resposta, ele temia a Deus, adorando Deus com sinceridade de coração e ajudando os pobres com as suas esmolas. O resultado foi a visita de um anjo trazendo a mensagem divina para que ele conhecesse a mensagem de salvação, Jesus Cristo ressurreto e Salvador da humanidade. Cornélio foi um bom exemplo de adorador, que dava suas ofertas pelos motivos corretos. Além de atender o próximo e buscar a Deus em oração, mesmo estando no meio de uma nação pagã, isso nos mostra como Deus observa a motivação de nossas ofertas. Deus observou Cornélio ali dando as suas ofertas, tendo devoção, orando a ele, cuidando dos necessitados. Deus ouviu as orações de Cornélio e então ele conduziu Cornélio à salvação, como ele pode ouvir nossas orações hoje e atender às nossas orações também e nos dar aquilo que precisamos. Muitas vezes as pessoas imaginam, será que Deus está olhando o que eu estou fazendo? Deus está lá no céu cuidando de um monte de planetas e constelações, ele não está nem olhando o que eu estou fazendo aqui. Mas tem um anjo perto de nós olhando, relatando nossas atitudes. Certa vez pediram a um famoso pintor que pintasse o quadro de uma igreja decadente, uma igreja que estava falida, espiritualmente falida. E o pintor disse, como é que eu vou fazer isso, hein? Disse, eu tenho um jeito, tenho que frequentar várias igrejas. Ele começou a frequentar várias igrejas, procurando motivos para pintar o quadro de uma igreja falida. Até que ele chegou numa igreja muito grande, bonita, suntuosa, uma igreja com bancos maravilhosos, com um telão espetacular. Ele começou a olhar tudo e uma coisa chamou a atenção daquele pintor. E, inspirado nisso, ele fez o quadro de uma igreja decadente. Ele observou que lá perto do púlpito havia 2 locais onde se colocavam as ofertas. E sabe o que ele observou? Havia teia de aranha no bocal onde se colocava o dinheiro. E ele pintou o quadro de uma igreja decadente, é uma igreja que não dá ofertas ao Senhor. É uma igreja onde os membros não têm o coração na obra do Senhor e nem na gratidão que deve ter para o Deus do céu. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado com essa questão de dar oferta. Os motivos são mais importantes do que a quantidade que nós estamos dando em dinheiro. Deus abençoe a todos, que possamos sempre ter em mente que Deus observa as nossas ofertas. Obrigado, Senhor, porque nos instruíste mais uma vez com a Tua palavra. O Senhor está nos olhando, os motivos do nosso coração. Torna-os puros, Senhor. Torna-os sinceros através do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, uma feliz quarta-feira na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.